Nessa manhã, nós falamos aqui e vimos na palavra do Senhor que o mês termina, o tema para esse mês termina, mas as batalhas não. As lutas continuam, tanto na vida de homens como na vida de mulheres. E nós vimos que essa luta, ela envolve pelo menos 3 adversários. Hoje pela manhã você pôde acompanhar. Primeiro adversário que muitas vezes nos esquecemos: nós mesmos, a nossa carne. Esse é o primeiro adversário. E vimos como a carne, ela milita, ela vai de contra ao Espírito Santo que habita em nós. Então esse é o maior inimigo do homem. Estamos falando em vitórias, em batalhas, e nos esquecemos que lutamos todos os dias contra nós mesmos. É bom vencer Golias, é bom vencer as batalhas lá fora, mas uma coisa que nós não devemos esquecer é que o maior inimigo somos nós mesmos. Vimos o segundo inimigo também, que é o mundo e tudo aquilo que o mundo tem para guerrear contra você, contra mim, contra você. E por fim, nós vimos o terceiro adversário, que é o diabo, que muitas vezes colocamos nessa hierarquia de adversário ele como o primeiro. Mas ele fica, como vimos na palavra do Senhor, ele fica ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então ele faz com que você pense que nessa hierarquia de adversários ele seja o primeiro inimigo, quando na verdade o primeiro inimigo é você mesmo. Então, amados e amadas do Senhor, nessa noite eu quero apresentar para você, dentro de um texto que muitos conhecem, mas outros não, talvez a segunda maior dificuldade que Jesus enfrentou como homem aqui nessa terra. A primeira, como homem, a Bíblia fala que ele é Deus homem, foi passar pela morte. Todo o sofrimento que levou até a morte, mas a Bíblia declara que ele ressuscitou ao 3º dia. Mas Jesus também passou por outra situação difícil, que foi justamente a tentação no deserto. E olhando para a tentação no deserto, e como nós falamos hoje pela manhã, nós temos um inimigo que a nossa carne, precisamos entender que todos os dias, o próprio Deus nos coloca no deserto para provar as nossas vidas. E se falamos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, temos que entender que a nossa guerra vai começar no deserto. E podemos ser mais do que vencedores no deserto. Não pense que Deus vai te pegar como Ele fez com Jesus e colocar num deserto físico, aquela coisa árida, sem água, mas é no deserto aí, chamado mundo, que é o seu segundo adversário. Então eu quero apresentar nessa noite para vocês, antes de meditarmos mais uma vez no texto de Mateus capítulo 4, vocês precisam saber, lá em 1 João, abram suas Bíblias em 1 João capítulo 2. Porque todos nós, homens e mulheres, todos nós somos tentados, pelo menos, nessas 3 áreas, que são chamadas os 3 aspectos da fraqueza humana. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15. Todos têm? Diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, o que é que acontece? Homens e mulheres do Senhor. Mas tem uma palavrinha aqui que nos chama a atenção, há uma repetição. Concupiscência. Tem alguma versão que já traz uma explicação? Desejos, mas não são simples desejos. São desejos fortes. São desejos quase que incontroláveis.
e talvez você escutou em algum momento da sua vida, que tem desejos que você não tem como controlar. Isso é uma mentira. Todos os desejos podem ser controlados. Por isso que nós somos o tempo todo alertados, cuidado com os desejos fortes. O desejo em si não é o problema, mas quando esse desejo ele toma o controle, aí tem um problema. E amados do Senhor, não tenha dúvidas disso, Satanás, na ordem de adversários que nós vimos pela manhã, como terceiro nessa ordem, ele vai utilizar desses 3 recursos para tentar derrubar você. Ele vai tentar o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Ele vai fazer isso e ele faz isso porque ele não liberou nem Adão e Eva. Ele não poupou ao Senhor Jesus Cristo. O que dirá de nós, salvos pelo sangue de Jesus? Satanás ele não brinca em serviço. E assim como ele fez com Jesus, não tenha dúvidas, ele faz com você. Os tempos são outros, mas o método é o mesmo. Se você voltar lá em Mateus capítulo 4, e você observar a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é sempre atual, você vai perceber que não há muita diferença para aquilo que Jesus passou no deserto e para aquilo que você, talvez, homem e mulher do Senhor, esteja enfrentando nos dias de hoje. Então, Mateus capítulo 4, versículo 3. Mateus capítulo 4, versículo 3. A palavra do Senhor diz: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olhando versículos anteriores, a Bíblia diz no versículo 1 que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus estava numa situação em que a sua carne estava clamando. A Bíblia diz no versículo 2 que depois de jejuar quanto tempo? Jesus teve fome. Amados do Senhor e amadas do Senhor, o ataque de Satanás é sempre dirigido à necessidade da carne. Percebam que nós lemos aqui na primeira carta de João: filhinhos, não amem o mundo, cuidado com o desejo da carne. Satanás, ele sabia que Jesus estava com fome. Ele estava acompanhando o processo de Jesus. Não tenha dúvida, Satanás ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas tem uma comitiva que está assessorando ele. Tem uma comitiva, e nesse deserto da vida, homens e mulheres vitoriosos estão sendo observados constantemente por demônios. Mesmo sendo salvos, nós somos salvos, mas não tem uma barreira que impeça que os demônios vejam o salvo, remido pelo sangue de Jesus. Não, os demônios estão de olho em nós. A Bíblia fala que Satanás anda ao nosso derredor, observando. Satanás observou Jesus, sabia que ele estava com fome. E a pergunta para essa noite na sua vida é: você está com fome, mas com fome de quê? Porque como vimos pela manhã, tem aqueles que estão alimentando o espírito. E o espírito, quando é alimentado, ele prevalece contra a carne. Mas tem muitos que estão com fome para alimentar a própria carne. Satanás observa, sabe que Jesus tem fome, e não tenha dúvidas de uma coisa: ele vai atacar aonde você é mais fraco. Nós pensamos, porque eu memorizo o versículo, porque eu sou forte na leitura da palavra, porque eu não falto um culto. Satanás sabe de tudo isso. Mas como ele anda ao derredor, ele observa o seu ponto fraco.
e Ele vai lá na sua necessidade. Jesus, 40 dias, 40 noites com fome. E Jesus, então, e Satanás, então, exerce o seu ataque aonde Jesus está aparentemente fraco. Observem que nesse deserto da vida, o ataque de Satanás sempre se apresenta como uma solução momentânea. Não confunda que Satanás ele vem atacando de toda forma, te dá uma rasteira. Não. Ele vem de uma forma que aparenta suprir a sua necessidade. Você está com fome de algo, então ele vem e te fornece algo aparente para matar a sua fome. E é aí que mora o perigo. Você precisa ser vigilante. Não aceite a solução do diabo. Porque a solução do diabo é sempre momentânea, passageira. Nós falamos de desejos dos olhos. E aí em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9, a Bíblia diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Cuidado, meus amados e minhas amadas do Senhor. Tudo aquilo que se apresentar diante dos seus olhos e que te atrair com muita força, se tornou na sua vida concupiscência. Muito cuidado. Estava conversando com uma pessoa, ela disse assim: eu vi a propaganda de algo e eu não resisti, não estou resistindo. Eu preciso daquilo. Eu desejo aquilo. E vou fazer de tudo para comprar. Algumas pessoas levam isso como algo normal, é natural. É algo que traz um prazer. Poxa, esperou tanto tempo por aquilo. Mas quando isso te atrai de uma forma que abale a sua racionalidade, deixa eu explicar, que mexa muito com o seu sentimento, porque você quer, você precisa, você não consegue viver sem aquilo, concupiscência dos olhos. Muito cuidado com tudo aquilo que se apresenta diante dos seus olhos. Foi esse sentimento que o diabo tentou despertar em Jesus. Você está vendo tudo isso aqui? Se você me adorar, é tudo seu. Eu dou tudo. E tem um outro evangelista, parece que foi o Lucas, está lá registrado: eu dou a quem eu quiser, porque a mim foi passado. E o homem verdadeiramente lá no Éden, quando ele pecou, ele entregou nas mãos de Satanás. Não é à toa que a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que Satanás é o que desse século? O Deus desse século. Satanás então apresenta todos os reinos. Está aqui Jesus. Olha que maravilha. Tome, receba, mas tem que me adorar. Eu te darei tudo isso. Cuidado, meus amados e minhas amadas, com aquilo que chama atenção, com aquilo que pega você pelo olho. A palavra do Senhor nos fala em Colossenses capítulo 1. Fique com o dedo aqui em Mateus e vá para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 1, versículo 15 e 16. Olha o que a palavra fala a respeito de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. É isso que deve encher os seus olhos.
não as coisas que Satanás tem para oferecer. Não é errado você adquirir algo, você comprar algo, mas olha, guarde isso. Se aquilo que você deseja te atrai com intensa força, cuidado, você tem que parar. Parar logo. Porque o seu Deus está sendo essa coisa que está te atraindo. Muito cuidado para o objeto não tomar o lugar de Deus em seu coração. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Você não precisa cobiçar as coisas que o mundo tem para oferecer. Sabe por quê? Porque olha o que a palavra diz que você é. Romanos capítulo 8, versículo 17. A palavra do Senhor diz: ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com quem? Então percebam, nós somos herdeiros de Cristo. Tudo que pertence a Ele, pertence a mim e a você. Então tudo que o mundo e o Deus desse século tem para oferecer, deixa de lado. E saiba que você é herdeiro com Cristo. Se Cristo tem algo a receber, tem uma herança, você também é participante dessa herança. Não há por que ficar cobiçando as coisas que o mundo tem para oferecer. Muito cuidado. Desejos dos olhos. Volte lá para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 6. E aqui está, talvez, a chave para a queda de muita gente, que é a soberba da vida. Em Mateus capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor, versículos 5 e 6, a palavra do Senhor diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Cuidado, amados, com a soberba da vida. A chave para a queda daquele que se considera mais do que vencedor está no problema da soberba. Soberba da vida. E esse é um dos males que se apresentam com mais frequência nos dias atuais. Porque é sede do poder. É a sede do reconhecimento. Para ser alguém, eu preciso ser reconhecido. Eu tenho que aparecer. E não pense que essas coisas só acontecem lá fora, no meio das pessoas que não conhecem a Jesus. E infelizmente muitos que se dizem filhos e filhas de Deus estão buscando glória para si. Tem aquele que sempre diz assim, se eu fizer isso, eu serei tido como mais espiritual. Se eu me apresentar dessa forma, se eu colocar esse tipo de roupa, eu me apresentarei como uma pessoa espiritual. Isso é soberba. Eu estava falando com um jovem hoje, lá no gabinete, e disse para ele o seguinte: olha, as pessoas têm que aceitar você do jeito que você é. Claro que isso não vem a interferir em princípios bíblicos. Porque alguém pode dizer assim, eu nasci assim mesmo, eu sou assim, eu não mudo. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia ensina, e Jesus respeita a individualidade de cada um. E eu disse para ele, pense comigo, tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e ninguém é igual a ninguém. Porque Jesus respeita a individualidade de cada um. Mas não deixe que isso torne soberba na sua vida. Não queira parecer para alguém aquilo que você não é. E ele preocupado, não, porque eu acho que se fizer isso, eu disse para ele, você vai ter um problema na sua vida. Se você aparentar ser uma pessoa que você não é, porque lá na frente, a máscara vai cair. As pessoas têm que aceitar você como você é.
Não bote roupa, e porque tem um hábito, as pessoas dizem assim, ó, não, eu vou botar uma roupa de crente. Tem até roupa de crente hoje. Roupa de crente. Alguém poderia dizer assim, ó, pastor, domingo à noite pregando sem paletó? O Deus que está aqui foi o mesmo que estava de manhã. E eu tenho certeza que o Deus de manhã, as vestes espirituais que ele estava de manhã, ele está agora de noite. Não tenho que me preocupar com isso, para parecer uma pessoa que eu não sou. Seja você mesmo, desde que isso não fira princípios bíblicos, não queira parecer quem você não é. Porque isso leva a soberba. Isso acaba com a humildade. E são muitos daqueles que se dizem serem filhos de Deus, que estão se deixando levar por essa tentação. O que dizer daqueles que só eles recebem a revelação de Deus? Tem o poder e a intimidade necessária para guiar outra pessoa. Eu estou ensinando lá no gabinete, lá na classe dos jovens, sobre apologética. E mostrando algumas características de seitas. E eu citei uma determinada seita, que ela tem um grupo chamado Grupo Governante. E somente esses 9 a 12 anciãos, só eles podem ler a Bíblia em seus originais, só eles podem fazer alterações, porque só eles recebem a revelação de Deus. Isso é característica de seita. E tem muito crente sincero dizendo, não, porque eu tenho intimidade com o Senhor, Ele fala comigo. E fala com você também. Por isso que eu perguntei hoje de manhã, qual foi a última vez que Deus falou com você? Pergunto agora de noite, qual foi a última vez que Deus falou com você? Ah, está falando agora? Falando agora com você na palavra. Que algumas pessoas acham que é Deus buzinando no ouvido, que isso gera alguma intimidade, isso gera orgulho. Tem muitos preocupados. Percebam que eu esqueci os que não conhecem a Deus. Eu estou falando de quem conhece. Estão tão preocupados em serem mais santos que isso está gerando uma soberba. Soberba. Porque eu sou mais santo, eu sou uma mulher, sou um homem de oração e Deus fala comigo. Cuidado com a soberba da vida. Homem e mulher vitoriosos. Muito cuidado. Satanás levou Jesus ao topo do templo, nos mostrando que até no templo ele pode atacar. Até no templo ele pode atacar. Cuidado. Não queira estar na posição que Deus não te colocou. Não almeje uma posição que Deus não te deu. Aceite a posição que você está, porque foi Deus quem te colocou. Honre a Deus na posição que você está. Cuidado com a soberba. Cuidado com o orgulho. Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Versículo 18. Olha o que a palavra do Senhor diz. Provérbios 16, versículo 18. A Bíblia diz assim, ó. A soberba precede o quê? E a altivez do espírito? A queda. Você não vê isso nas Escrituras falando que a concupiscência da carne precede a queda. Que o desejo dos olhos precede a queda. Mas a Bíblia fala da soberba, fala do orgulho. E Satanás fica batendo palma quando a gente se preocupa muito com aquilo que para nós é pecadão perante Deus. E por trás está aquilo que nós menosprezamos, porque achamos que não é nada demais. Não é nada demais, é apenas orgulho, é uma alegria que eu sinto quando eu faço, eu preciso ser destaque. Soberba é isso que derruba um homem e uma mulher. Não é desejo de carne, não é desejo de olho, não. É a soberba da vida que derruba um homem, uma mulher de Deus. E quem me conhece sabe o quanto eu bato nisso aqui.
Eu tenho visto amigos meus caindo por conta do orgulho, por conta da soberba. Aí você diz assim, não, mas ele fez aquilo não tem nada a ver com soberba. Aí quando você vai no aconselhamento, quando você escuta a pessoa, você percebe que por trás daquela atitude teve soberba, teve orgulho. Cuidado, meus amados, com a soberba da vida, cuidado com o orgulho. Não queira se mostrar para ninguém, não queira parecer quem você é, não é. Seja você mesmo, assuma que você erra, assuma que você é pecador e pecadora. Não passe para as pessoas que você é um super ou uma super crente. Muito cuidado. Porque até o super, eles têm ponto fraco. Eles caem. Me dói, mas dói muito quando alguém diz assim, ó, porque eu tive que procurar irmão tal. Eu tive que procurar irmã tal, porque ali eu considero, ali é uma família abençoada. Mas e a sua família não é abençoada? É só a família daquela pessoa que é abençoada? É só aquela pessoa que por aparentar ser um servo, uma serva do Senhor, que pode ter contato com Deus direto, você também pode. Não engrandeça a vida dessas pessoas, engrandeça Jesus, olhe para Ele. Quer alcançar a vitória? Quer ou não quer? Então obedeça a palavra. Salmo 119, versículo 11. Abra lá sua Bíblia. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Obedeça a palavra. Tanta gente aí querendo ser abençoado, querendo ser mais do que vencedor. A resposta está aqui. Obedeça a palavra. Quer ser bem sucedido em tudo que realizar? Obedeça a palavra. O Salmo 1 fala disso. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no meio dos pecadores, nem se assenta na roda. Antes o seu prazer está onde? Tenha prazer na lei do Senhor. Se não tiver prazer no Senhor, não vai meditar na lei do Senhor, não vai meditar de dia e de noite. Prazer no Senhor e nela medita de dia e de noite. Assim vai ser abençoado, vai ser feliz em tudo que fizer. Porque você será como uma árvore frutífera junto a ribeiros, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto faz, prospera. Obedeça a palavra do Senhor. Jesus no deserto, ele obedeceu a palavra. Que é, Satanás? Está escrito. Está escrito, não venha para cá não, está escrito. Obedeça a palavra. Aí você vai conseguir fugir da tentação no deserto. 1 Coríntios capítulo 6. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 18, a primeira parte. Olha o que a palavra do Senhor diz. O que é que tem na sua Bíblia? Fuja. É difícil? Fuja. Coisa está pegando? Fuja. Não é se afaste, é fugir mesmo. Lembra de José? O que foi que ele fez? Saiu correndo. O problema é que muitas vezes pensamos assim, eu estou numa situação, eu não tenho forças para correr. Você tem perna, corra. Sai correndo. Não vou dizer para você que vai ser fácil, mas tenta. Se esforça. Sai correndo. Por fim, Romanos capítulo 12, versículo 3. Não confie em si mesmo, viu? Romanos 12, versículo 3.
Diz assim a palavra. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense de que forma? Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense de si mesmo acima daquilo que convém. Não se ache muito forte, porque você não é. Não se ache muito forte, porque você não é. Ah, pastor, mas eu estou revestido. Não se ache forte. Isso é soberba. A sua confiança deve estar em Deus. Porque quando você confia em você, confia nos seus recursos, você cai. Confia em Deus. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 17, 5, maldito o homem que confia. Vocês entendem isso aí, não é? Na força do seu? Não é confiar na outra pessoa não, viu? É no seu braço. Maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua força. Cuidado, obedeça a palavra, fuja da tentação e não pense além daquilo que convém ao seu respeito. Nós temos segredos revelados na palavra do Senhor para sermos mais do que vencedores. Todos estão diante de nós. Jesus disse na vida de João, ele disse que nenhum mandamento do Senhor seria tão pesado, tão penoso. O problema é que quando estamos nesse deserto, Satanás ele apresenta algo como solução. E nós, na nossa fome, nós acabamos aceitando a proposta. Muito cuidado. Como falamos hoje de manhã, palavra do Senhor, a Bíblia ensina, sujeitai-vos a quem? Resistir e Ele... Pai, obrigado, Senhor, meu Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos fez assim como nós somos. Nós te louvamos, Senhor, porque mesmo da maneira como nós somos formados, em um mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, o Senhor, por meio da Tua palavra, tem recursos preciosos para as nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, porque em meio a esse deserto, o Senhor tem nos mostrado que podemos viver como mais do que vencedores. É difícil, Senhor, é muito difícil. As tentações são muitas, mas te agradecemos porque o Senhor venceu. E isso nos mostra que podemos vencer. Tem misericórdia de nós, Senhor, das nossas falhas. Nós te pedimos perdão pelos nossos atos, aquilo que não te agrada, Senhor. Mas nos ensina a trilhar um caminho de vitória, Senhor, em meio a tudo que o Senhor nos fornece por meio da Tua palavra, Pai. Abençoa a cada homem, a cada mulher que está aqui nessa noite, Senhor, mostrando que o Senhor tem sempre um plano de vitória para cada um de nós. Mas nos ensina, Senhor, nos ensina a depender do Senhor, nos ensina a confessar ao Senhor, a assumir para o Senhor e dizer, olha, eu sou fraco, Senhor, eu sou fraca e necessito da Tua ajuda. Nos ensina isso dia após dia, Senhor, porque o que nós queremos é aprender a conhecer mais o Senhor e viver nos Teus caminhos. Abençoa a Tua palavra nas nossas vidas, nos fortalecendo, nos alimentando durante toda a semana que o Senhor tem preparado para nós. Te agradecemos por essa noite. Obrigado porque o Senhor nos concedeu o privilégio de cultuar a Ti. Obrigado por cada vida, Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos. Agradecemos a Tua presença e oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós.